Boa noite, meus irmãos. Uma noite bem quente. Hoje de manhã lá em Canoas estava 42 graus. Eu acho que eu nunca tinha experimentado um calor tão grande assim. Mas graças a Deus que somos destinados a um lugar de paz, de gozo, não é? O calor maior que nós sentiremos será nessa vida. Quando partirmos aqui, estaremos realmente num lugar de muito prazer, sem sentir calor, seja o calor do corpo ou o calor que assola aqueles que não creram em Cristo. Nós não sabemos que tipo de calor é esse, eu também nem tenho curiosidade de ver, saber, mas há um fogo, há um calor que consome as consciências, né? que ataca a consciência, visto que aqueles que hoje estão longe da presença do Senhor já sofrem por terem uma vida sem Deus, uma vida sem confiar no Senhor. Então, quando a gente pensa que somos destinados a um lugar de graça e paz, dá para suportar um pouco mais o calor daqui da terra. Meus irmãos, eu queria que os amados abrissem em Provérbios, capítulo de número 11. Eu normalmente gosto de expor alguns trechos da palavra de Deus. Creio que a pregação... Tá ótimo, obrigado. A pregação expositiva de trechos da Bíblia alimentam a nossa alma, nos fortalece a nossa fé e exige de nós também um preparo, tanto do ouvinte como do pregador, para entender o contexto, para entender o objetivo do autor em escrever, né, as palavras do Senhor nosso Deus, que foram os autores foram movidos por Deus para registrarem essas palavras. Mas hoje, por causa do calor, eu vou me debruçar apenas em um versículo, embora eu vá para outros textos da Bíblia para comparar coisas espirituais, para trazer luz para a verdade que eu quero abordar. Então hoje eu não vou fazer uma pregação expositiva, mas temática. E de um tema, irmãos, que creio ser relevante para nossas vidas. Porque desde a nossa meninice, desde que deixamos o colo de nossos pais, nós precisamos de um guia. E as pessoas pegam nas nossas mãos, depois nós crescemos um pouco mais e somos guiados na escola, somos guiados na faculdade, somos guiados no trabalho. Então, por toda a caminhada cristã, os indivíduos possuem algum mestre, algum guia, alguém que lhes aponta o caminho. E na vida adulta, uma vez que nós encontramos Deus como nosso Senhor e Salvador, nós não somos deixados, irmãos, à própria vontade. Porque, invariavelmente, eu e você tomamos decisões, e algumas delas dentro de pressões da vida adulta. Nós temos que, às vezes, tomar decisões, algumas triviais, que não têm efeito na eternidade ou na vida presente. Mas há decisões que precisam ser tomadas debaixo da sabedoria de Deus para que Ele seja glorificado e para que a nossa caminhada seja segura. Em face disso, irmãos, nós temos especialmente 2 livros nas Escrituras, um no Antigo Testamento e um no Novo, que é a sabedoria de Deus colocada de maneira prática na sua e na minha vida. O livro de Provérbios, especialmente, irmãos, não foi escrito por Salomão para que eu e você emoldurássemos as palavras de Deus como se aquilo ali fosse lindo apenas para ser visto, para ser compartilhado ou para ser elogiado. Não! As palavras de Deus são para que eu e você venhamos a colocá-las em prática. A palavra de Deus é o ensino do próprio Deus para uma vida justa, para uma vida piedosa, para uma vida de fato abençoada. E por que isso? Porque o princípio que fará você e eu colocarmos em prática a verdade do Senhor será, em primeiro lugar, temer a Ele. Se você deixar o dedinho em Provérbios 11 e vier comigo para o início do livro, em Provérbios, capítulo 1, veja como Salomão declara o objetivo dele ao escrever esse livro. Provérbios, capítulo 1, versículos número 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Olha a finalidade, verso 2. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e as suas adivinhações. Ele inicia trazendo para mim, para você, um motivo pelo qual a palavra precisa ser amada e obedecida. Ela dará sabedoria, ela dará
entendimento, mas só será útil, irmãos, se eu e você temermos a Deus. Irmãos, esse livro merece a nossa atenção. Esse livro merece a nossa concentração. Esse livro merece o nosso estudo. Porque se nós aplicarmos o coração a este livro, estaremos sendo protegidos de muitas das armadilhas que este mundo está a nos oferecer. Seremos livres dos nossos próprios pecados que ainda nos assediam e muitas vezes nos arrebatam. E por que então, irmãos, nós percebemos tantos crentes tomando decisões erradas? Alguém gosta de pescar? Eu gosto de pescar. Mas eu não gosto de pescar lambari. Alguém gosta de pescar lambari? Ou quando está pescando e tem lambari? Qual é o problema do lambari? Ele não morde a isca, né? Ele fica lá o quê? Mordiscando. Quando tu vê a isca foi embora. Muitos crentes são como o lambari. Ao invés de se alimentarem vigorosamente da palavra, ficam mordiscando aqui e ali. Dão uma mordidinha aqui e se vai embora. Não mergulham no livro de Deus, não se aprofundam nas águas vivas, não se alimentam do pão do céu. Uma vida que não é vigorosa na leitura e na obediência, irmãos, não pode ser uma vida sábia. Não pode ser uma vida como o texto que Salomão diz para nós, alguém que entendeu a prudência e os caminhos em que deve seguir. Por isso que quando ele inicia, o livro de Provérbios começa de fato no capítulo 10, quando são verdades simples para a nossa vida cotidiana. Mas até o capítulo 10, ele conta histórias, o jovem falto de entendimento, a mulher sem prudência, para que eu entenda os efeitos de não ouvir a palavra. Por isso que ele estabelece um pano de fundo. E ele diz no verso 7, o temor do Senhor é o princípio da ciência. O que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus, mas é aquela sensação de não querer ofender alguém que você ama muito. É um respeito misturado com reverência, sabendo que o Senhor é Deus, mas Ele está próximo de mim. Eu posso me aproximar dEle, chamar de papaizinho, como nos somos ensinados, Abba Pai. Porque embora Ele seja grande, seja poderoso, Ele se inclina para cada um de nós. Então eu me aproximo com profundo respeito, com um senso da minha própria maldade e pecado, mas sabendo que por sua graça, por sua virtude, Ele me perdoou e me aceitou em Cristo Jesus. Quem não percebe essas coisas, irmãos, não dará valor ao livro de Deus, às palavras de Deus. Então, veja o que Deus fez. Ele tentou sintetizar em frases curtas, a partir do capítulo 10, verdades que eu e você podemos colocar em prática rapidamente. Não precisa de muita argumentação, sabe? O crente, quando ama a Deus e Deus, não faça isso, ele vai, não vou fazer. Mas perceba como nós somos infantis. Porque se você tem crianças em casa e dá uma ordem para elas, qual é a primeira coisa que elas fazem? Dá uma ordem para elas, faça isso. O que elas dizem? Por quê? Elas não são satisfeitas apenas com a ordem, certo? Elas precisam de uma razão pela qual eu tenho que fazer. Aí os pais se dignam a explicar, a ensinar. Deus, algumas vezes, Ele se digna a nos explicar o porquê, irmãos. Você e eu devemos ouvir. E o livro de Provérbios, ensinando pela comparação do destino daqueles que temem a Deus e daqueles que não temem, dá a razão para que eu e você vamos inclinar nossos ouvidos ao Senhor. Então veja que maravilha. Um pensamento que para mim traz satisfação. Nós sabemos que Deus fez tudo por sua sabedoria, certo? Tudo que existe, e o escritor de Romanos fala sobre isso, né? Que você consegue compreender a existência de Deus pelas coisas que estão criadas. Tudo que foi criado tem beleza, tem sabedoria, tem poder, tem inteligência. Eles representam, não são. Hoje as pessoas querem adorar a criação, isso é horrível, mas eles falam algo do Criador. Então quando você tem algo do Criador, você tem uma responsabilidade, que é viver de acordo com a vontade dele. Por isso que Romanos diz que Deus se ira com aqueles que, conhecendo a verdade, têm vida ímpia e vida sem sabedoria, que é a perversão, impiedade e perversão. Essas duas coisas são bem simples. Impiedade é o relacionamento certo com Deus, perversão é o relacionamento, impiedade é o relacionamento errado com Deus, a perversão é o relacionamento errado com as pessoas. Lembra das duas tábuas? Relacionamento com Deus,
relacionamento com as pessoas. Se você quer ter um bom relacionamento com Deus e um bom relacionamento com as pessoas, você precisa ser sábio. E Deus se dignou a aplicar essa sabedoria com sentenças curtas para impactar o nosso coração e transformar, ó irmãos, o nosso modo de vida. Aqueles que entendem que têm dependência de Deus sempre amarão o livro do Senhor nosso Deus. Volta lá para Provérbios 11, vamos ver o versículo de hoje então. Provérbios capítulo 11. Vou convidar os irmãos para ficar em pé para que eu vá orar. Só para circular o sangue um pouquinho. Provérbios capítulo 11. Veja o verso. Quem lê para mim o verso 3, que eu quero ver como está na tradução dos irmãos. Eu uso a revista e corrigida. Que diz aí? 11:3. Provérbios 11:3. Vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado por tua graça, que moveu homens, ó Deus, para escrever a tua palavra. Obrigado pela inspiração. O Senhor agiu de tal forma nos homens separados por ti, ó Pai, que o produto que nós temos, o registro que nós temos, é a tua verdade. Ela não contém a verdade, ela é a verdade. E assim sendo, Pai, faz-nos amar a verdade, para que ela molde o nosso caráter, mudando assim a nossa conduta, para que ela seja um guia de nossa caminhada, Pai, para não cairmos nas armadilhas do nosso próprio pecado, ou que o mundo e sua vileza colocam em nosso caminho. Ajuda-nos, ó Deus, para sermos dignos da vocação a qual o Senhor tem chamado cada um de nós. Abençoa meus irmãos, nos sustenta, Pai, nessa hora do calor, para que isso não tire a nossa atenção da exposição da tua palavra, das tuas sagradas letras. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Então veja, o que Salomão começa a dizer para nós? A integridade ou a sinceridade, dependendo da tradução, é o quê? É um guia. Olha que interessante. Nós temos a palavra de Deus como guia. Sim, ela é a lâmpada para os nossos pés e ela é a luz para o nosso caminho. Mas dentro de ti, na sua consciência, na sua conduta correta, essa conduta, essa integridade também será um guia. Agostinho certa vez diz: quem sou eu sem Deus? Um guia para a minha própria ruína. Eu não sei se ele disse isso baseado nesse texto, mas creio que concorda, porque Salomão diz uma coisa: veja o justo, veja o que teme a Deus. A sua conduta, a sua integridade lhe encaminha, lhe protege, lhe guia. E por que alguém precisaria de um guia? Porque não sabe o caminho por onde deve andar. Sexta-feira, quando eu estava trabalhando, tinha uma carreta enorme parada num cruzamento. E o cara fez sinal para mim: por favor, eu estou perdido, meu GPS pifou, eu não sei, ele queria ir para Nova Pádua, não lembro bem para onde ele queria. E aí eu abri o meu GPS e mostrei para ele: ó, o senhor pega aqui à esquerda, vai ter assim. Aí eu fiz um guia para ele. E aí ele pegou o rumo e foi. Mas lá na frente ele vai precisar consultar novamente o guia. A vida cristã é assim, irmãos. Nós temos a palavra de Deus que nos guia e a sua conduta que lhe protege nessa caminhada cristã. Esse interesse por Deus, nosso Senhor. Por isso que aqui Salomão faz uma comparação. Veja como ele compara. A integridade dos sinceros o encaminhará, diz a minha versão. Mas, a conjunção aqui é adversativa, né? Contrapondo a primeira verdade, ele diz: mas a perversidade. E não acredite, irmãos, que perversidade só está na vida daqueles que estão presos ou que são notoriamente maus. Não. Perversidade é toda relação que não agrada a Deus. Toda conduta que não honra ao Senhor é uma perversidade, porque eu fui guiado para a retidão, para a integridade. Lembra dos irmãos de José que se aproximam dele e dizem: ó, nós somos homens de retidão. Não eram. Por inveja e por ódio tinham matado, ou vendido o irmão, né? Se não fosse Rubem, tinham até matado o coitado. Mas veja, não adianta eu falar de retidão. Eu preciso vivê-la, porque senão eu serei um mentiroso. Mas uma coisa eu preciso estabelecer. Quando eu e você somos chamados a sermos íntegros, nós não somos chamados a sermos perfeitos. A nossa posição em Cristo ela é perfeita, porque somos escondidos nele. A nossa fé nos faz ser amado por Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor, diz Paulo aos Efésios. Mas a integridade, irmãos, é aquela
condição do coração, é aquele desejo da alma de não se envolver na maldade, de ter uma vida digna, de acordo com os padrões de Deus. Então a integridade não é a ausência de pecados, porque somente em Cristo há ausência de pecado. Ele está à direita do Pai e intercede por nós. A perfeição da igreja é o cabeça da igreja, é aquele que morreu e que ressuscitou. Não está no pastor, tampouco nos irmãos. Então a gente não pode exigir perfeição, mas temos que orar por integridade, que é o coração desejoso dos caminhos da santidade e rejeitando os caminhos da iniquidade. É você hoje, irmãos, se apresentar diante de Deus sem máscaras. Hoje vimos carnaval, né? Eu vi uma frase do irmão, do pastor Daniel Lima. Ele fez essa frase há alguns anos, dizendo assim, que o carnaval não... Como é que é? No carnaval as máscaras caem, até mesmo de alguns cristãos que amam a iniquidade, mas usam máscaras de santidade durante todo o ano. Irmãos, no carnaval as pessoas querem ser aquilo que elas não são. Por isso se fantasiam, alguns homens de mulher, ou mulheres de homens, e toda sorte de fantasias. A integridade é você ser exatamente o que você é, sem máscaras, sem subterfúgios, sem querer enganar, porque nós estamos diante de um Deus que vê e sonda os nossos corações. Então é se aproximar de Deus sabendo que a verdadeira fé produzirá uma vida digna, uma vida de boas obras, que inclui a integridade. Então veja comigo, a integridade, a vida reta, ela é uma expressão da fé genuína. Veja isso comigo em Lucas, por favor. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Os irmãos acharam? Lucas capítulo 3. Imagina que você vá a um culto e o pregador use essa expressão do verso 7. Quem lê para mim? Lucas 3, 7. Se a pois uma multidão que saía para ser batizada por ele, raça de víboras, quem nos ensinou a fugir da ira que está para vir? Raça de quê? Víboras. Isso aqui é uma indignação de João Batista, irmãos. Por que ele está indignado? Hoje ele estaria indignado da mesma forma se ele pudesse pregar em muitas congregações. Por quê? Porque as pessoas só têm um interesse, dois interesses em via de regra no evangelho. O primeiro é enriquecer. Eu já ouvi alguém perguntar para mim, Odir, a sua igreja dá certo? Aí eu fiquei, mas o que é dar certo para ti? O que é dar certo para o mundo? Ser rico, ser grande, ser poderoso. Essas coisas são erradas em si mesmas? É lógico que não, mas elas devem ser consequência do trabalho. Não deve ser o alvo da vida. O alvo da vida é glorificar a Deus. E nesse inteirinho, e nesse processo, nós podemos ser grandes dentro do reino, dentro dos planos de Deus, e não há problema nenhum sobre isso. O problema é querer apressar isso e agir de forma fraudulenta para alcançar os meus objetivos. Isso é que é pecado. Mas as pessoas olham para o evangelho no meio de resolver os seus problemas terrenos. E o evangelho não é para isso, irmãos. O evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. E o segundo aspecto que as pessoas olham para o evangelho é apenas o meio de fugir do inferno. Por que você vai para a igreja? Porque se eu não for, eu posso ir para o inferno. Não! Meu irmão, você tem que estar aqui por amor a Deus. Sabe quando o sacrifício não dói mais? Quando você faz algum sacrifício que não dói mais, eu tenho que me levantar para ir para a igreja. E você já se levanta sem doer, sem resmungar, sem se chatear. Quando você vai trabalhar, mesmo cansado, mesmo entristecido. Não, mas eu tenho que fazer o meu dever. Quando você faz sem reclamar, é porque o amor conquistou o seu coração. Você já está fazendo por amor. Isso é muito comum nas mães, nas esposas, né? Fazem sem reclamar nada, porque elas são conquistadas pelo amor. Aí o marido ou os pais fazem o mínimo. Tudo eu. O amor ainda não foi conquistado. Então, quando eu tenho a minha relação com Deus ou com a minha igreja, precisa ser feita por amor. A causa de eu agir é o amor de Deus que foi derramado em meus corações. Então, o João Batista está pensando assim, vem cá, vocês estão vindo aqui acreditando que o batismo pode livrar vocês do inferno ou da ira que está por vir. Vocês não passam de raça de víboras. Vocês não podem vir ser batizados
para a salvação, mas como consequência da salvação. E veja o que acontece quando João Batista prega. Se tem uma coisa que nós, pastores, amamos, é que alguém diga: pastor, me explica melhor o que foi que o senhor pregou. Porque ali tem uma alma que está sedenta. Também nós enfrentamos aqueles que querem nos ensinar a pregar. Pastor, aqui está errado. Só viu os erros, não viu nenhuma bênção. Também acontece. Mas, quando as pessoas são conquistadas por Deus, elas têm sede de Deus. Você lembra que Jesus pregava por parábolas? Por que isso? Porque ao pregar por parábolas, ele selecionava os seus ouvintes. Aqueles que de fato tinham interesse pela verdade iam lá: Jesus, explica para nós a parábola, por favor, do semeador. Explica para nós. E então ele revelava para estes os segredos. Irmão, se você não quiser ter estudo bíblico em casa, se você não aceitar ser aconselhado pelo seu pastor ou por os irmãos mais espirituais, se você não for guiado pelos seus pais, você está desprezando um conceito fundamental de alguém lhe ensinar em amor a verdade do Senhor. Você e eu precisamos desses líderes, desses guias, não para mandar na nossa vida, mas para apontar o caminho que devemos agir. Veja como os ouvintes de João Batista fazem. Cadê? Virou aqui. Versículo de número 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Veja, a ordem dos fatores aqui altera o produto fundamentalmente. O fruto de uma vida justa vem da árvore que é o arrependimento. Eu me arrependi dos meus pecados. Como é que eu sei que alguém se arrependeu? Veja o fruto. Veja a vida transformada pela graça. E ele continua: e não comeceis a dizer a vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Irmãos, os judeus eles tinham algumas superstições que entraram na vida deles, que destruíram a fidelidade. Primeiro, eles acreditavam que enquanto o templo, o prédio, estivesse erguido, eles estavam protegidos. Depois, eles acreditavam na genealogia, não é? Porque eram filhos de Abraão, herdeiros de Abraão, eram filhos de Deus também. É por isso que João 1 fala uma coisa muito interessante. Veio para que era o seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, os quais não nasceram do quê? Do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? De Deus. É Deus quem traz a salvação. Eu nasci na igreja, pastor, desde pequenininho eu estou na igreja. Não adianta nada. Precisa crer e se arrepender. Mas veja que frase maravilhosa o verso 10. Olha que coisa interessante. E a multidão o interrogava dizendo: que faremos, pois? Esse é o impacto da palavra quando você lê, irmãos. Você ouve a palavra e a palavra diz: faça isso. Eu digo: como que eu vou fazer? Preciso que alguém me ensine. Você lembra do eunuco vindo da adoração, lá em Atos capítulo 8, e ele está lendo o profeta Isaías, e aí Deus manda o evangelista Filipe se aproximar, e Filipe entra no carro, e ele está lendo, e ele: olha, você está entendendo o que você está lendo? Vocês lembram o que o eunuco disse? Como hei de saber se não há quem me explique? O orgulho hoje em dia é tão grande, irmãos, que as pessoas acreditam poder viver sem que alguém lhes ensine a palavra de Deus. Eu sou autodidata, pastor. Eu ligo lá no YouTube e eu escolho lá, porque quando você abre o YouTube, ele tem vários temas. Mas sabe por que a igreja é importante? Porque a igreja dá a você não o que você quer, mas o que você precisa ter. Quando Deus chama um homem para pregar para você, Deus quer revelar algo para você. Ele quer fortalecer, quer corrigir, quer encorajar, mas é algo que eu e você precisamos aprender. Mas quando eu estou em casa escolhendo o que eu vou assistir, é como se eu tratasse a palavra de Deus como self-service. Isso aqui eu não gosto de azeitona, eu tiro. Eu não gosto, os assuntos mais espinhosos eu deixo ao largo. A igreja é importante porque verdades que precisam ser ditas não seriam ditas de outra forma. Então, ouça sempre a palavra de Deus e valorize em primeiro lugar o seu pastor, porque ele foi levantado por Deus para lhe ensinar a verdade. Aqui, esses homens estão impactados com o que ouviram de João Batista. Então, o que eu tenho que fazer? Eles interrogam. E então João, irmãos, vai mostrar 3 colunas de uma vida íntegra. 3 colunas que eu e você precisamos manifestar nos nossos relacionamentos: honestidade, generosidade e contentamento. Essas coisas impactam o mundo, essas coisas fazem a igreja ser o sal da terra e a luz deste mundo. Veja como isso naturalmente brota da conversa de João Batista com esses homens. Veja lá, verso 11.
E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Vamos pensar o seguinte: o mundo passa fome? As pessoas passam fome hoje? É por falta de alimento? Infelizmente não, irmãos. É porque muitos, para terem muitos, se poucos têm que ter pouco, eles não se importam. Falta o quê? Generosidade. Isso é na vida secular, é na vida espiritual também. Você e eu precisamos ser generosos, estar atento às necessidades dos nossos irmãos. Se é uma necessidade de apoio, se é uma necessidade financeira, se é uma orientação. João Batista está dizendo: olha, se você é capaz de dividir, você entendeu o processo da prosperidade. Porque ser próspero na Bíblia não é ter muito para esbanjar, é ter muito a ponto de poder dividir. Então, quando há necessitados, irmãos, é que a generosidade ela não está sendo aplicada. E lembre-se, Deus é generoso conosco. E a exigência dele é que eu também seja generoso com as pessoas. E ele continua. E chegaram também os publicanos. Quem eram os publicanos? Eram judeus que trabalhavam para o Império Romano. Então, eles eram como traidores, né? Eram pessoas que eram mal vistas na sociedade judaica porque trabalhavam para um império opressor, um império inimigo que dominava eles. E eles tinham um problema, além de serem traidores da causa, como diria os judeus antigos, eles eram desonestos. Veja o que o João Batista diz. E chegaram, verso 12, uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não pensais mais do que aquilo que vos foi ordenado. Ó, se é para você cobrar 100, você vai cobrar 100. Você não vai cobrar 101, não vai cobrar 102. Então aqui o que João Batista está tratando é da honestidade nos negócios. Irmão, quantos crentes são desonestos? Quantos crentes mentem na folha salarial? Mentem para poder ter mais dinheiro, enganam no trabalho, enganam quando fazem as suas contas para o governo. Irmãos, o crente precisa ser honesto, mesmo que isso lhe faça perder, porque a honestidade protege, a integridade guia, mas a desonestidade é a ruína das pessoas. Se você deve, você paga. Se você prometeu, você cumpre. A sua palavra é sim, sim ou não, não, mas você é honesto em todo o seu modo de vida. Então essa é uma das colunas da integridade. João Batista continua. Verso 14. E os soldados o interrogaram dizendo: e nós o que faremos? Aqui não são judeus mais falando. São homens gentios. São pessoas que tinham autoridade. Veja o que João Batista diz. A ninguém trateis o quê? Deixa eu falar para os homens da nossa congregação. Porque você é o líder da sua casa. Você não tem o direito de tratar a sua esposa ou seus filhos com rudez. Você não tem o direito de ser perverso ou de ser cruel. Irmãos, o poder sem amor gera um ditador. Veja, Jesus é o Senhor. Lembra que as pessoas dizem: o Senhor é meu Deus. Ele diz: vocês dizem bem, porque eu sou o Senhor mesmo. Mas não houve homem mais cheio de amor. Então, quando você tem poder e o coração cheio de amor, você será justo. Você será firme, porque a firmeza faz parte da liderança, mas você não será cruel. Irmãos, quantas palavras são ditas por homens para seus filhos e para suas esposas que arruinam o emocional delas? Quantas pessoas são cruéis em não abençoar, não ajudar, não entender a necessidade das suas esposas? João Batista diz para os romanos que eram autoridades: vocês não podem ser cruéis com a autoridade de vocês. O exemplo de liderança masculina para nós é Cristo, que amou servindo, que amou dando a vida, que amou protegendo ou agindo para purificar e também abençoar. Então, integridade de um homem é ele liderar sem jamais ser cruel. Amém, irmãos? Amém? Continuando. A ninguém trateis mal, nem defraudeis. Volta de novo o erro da falha de roubar. Mas veja a última frase. Contentai-vos com o quê? Com o vosso soldo. Aqui é outra coluna, que é a vida de contentamento. Irmãos, se nós como crentes não estamos contentes hoje com Deus na situação que nos encontramos, não ore para que Deus mude a sua situação.
Porque é como se Deus desse um substituto para você que não é ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: olha, eu aprendi um segredo. Eu sei viver com muito, eu sei viver com pouco. E qual foi esse segredo? O seu relacionamento, o seu contentamento na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então, para que você seja protegido, seja guiado pela sua integridade, essas 3 colunas precisam existir em sua e minha vida: generosidade, contentamento e honestidade. Por isso Salomão volta lá comigo. Veja o que ele diz. Estou quase terminando. Versículo 2. A 3, perdoe-me. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, ou a integridade os guiará. Os irmãos, lembram que em 2022 teve um coach desses da vida aí? E o coach é um problema sério. Se você gosta de ouvi-lo, não ouça. Porque ele acredita que a solução dos problemas está onde? Onde é que ele acredita que está a solução dos problemas da vida? Hã? Dentro do homem, né? Tu tem que tirar daqui, né? A nossa ajuda vem de dentro, irmãos. A nossa ajuda vem da onde? Vem do alto. Jesus disse que o problema do homem está dentro dele, que é o coração, não é? Nosso pastor teve problema no coração, a gente não ficou preocupado? Sim ou não? Sim, tem que tratar o coração. O problema do homem como um todo é o seu mau coração. De lá procede homicídios, adultério, ira, todo mal que vem de dentro. Então, por que eu vou tirar algo bom daqui? Mas esse homem, e fazem muito sucesso, você pode, você vai, você nasceu para vencer. E aí ele teve a brilhante ideia de, com uma excursão, se eu não me engano, de 81 pessoas, subir o topo da neblina em São Paulo. Num dia de chuva. Num dia de temporal, e os guias que conheciam a mata, que conheciam a trilha, não sobe, não, vou subir. Ele desprezou o guia, o que aconteceu? Precisaram ser resgatados. Toda vez que você é guia para você mesmo, sem Deus, você precisará da graça do Senhor para ser resgatado, para ser colocado de volta no trilho e no caminho certo. É por isso que Davi diz: Senhor, sonda o meu coração. Esquadrinha, o verbo no hebraico é como você separar, sabe, parte por parte, para avaliar. Vê, Senhor, o meu coração, e vê se há em mim um caminho mau, vê se tenho tomado decisões erradas. Me coloca no caminho certo. O homem íntegro, ele sempre avaliará sua vida a partir da sabedoria de Deus, que é a palavra revelada. Já o ímpio, já o perverso, já o que não teme a Deus, veja o verso 3, mas a perversidade dos desleais, a conduta errada dele. Ele é um marido péssimo, ele é uma esposa ruim, ele é um mau crente, ele é um mau profissional, ele é desonesto na sua vida. Isso já é o juízo. Irmãos, não acreditamos que o juízo virá. O texto que os irmãos... Não foi de manhã, então apaga. Eu ouvi lá na igreja em Canoas. Não acreditemos, irmãos, que Deus está de braço cruzado lá dos céus, só esperando o momento de condenar, de julgar as pessoas. Não! Olha o que o texto está dizendo aqui no versículo de número 31. Provérbios 11, 31. Quem lê para mim? Ó... O justo tem consequências das suas más decisões aqui. Então, muitos problemas que você e eu enfrentamos é fruto das nossas más decisões. Por colocar de lado a palavra de Deus. Não, mas eu sei melhor. A Bíblia diz para tu fazer isso. Não, mas eu sei. Dá para ser assim. Nós vamos receber, irmãos, as consequências. Nós não somos punidos para ser lançado no inferno, não é isso. Mas recebemos as consequências das nossas más ações. E o pecador, como diz o texto, né? Quanto mais o ímpio e o pecador, ou seja, aquele que é perverso na sua conduta, aquele que é o alvo da sua vida, esse então recebe mais ainda, porque ele não está envolvido debaixo da graça divina. Ele rejeitou Deus e a sua palavra. Então, irmãos, que nós não tenhamos essa ação. Porque quando você e eu recebemos as consequências, só há um culpado, eu mesmo, por não ouvir, por não amar, por não obedecer o Senhor nosso Deus.
Eu e você, coloque na mente, precisamos de um guia sábio à nossa frente. Esse guia é a palavra de Deus. E precisamos de um guia nos impulsionando no nosso peito. É a integridade, é o desejo de servir e de amar ao Senhor. Por fim, irmãos, eu termino com 1 Pedro, por favor. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo de número 21. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 21. Quem lê para mim? Irmãos, você foi chamado para fazer o correto, mesmo que isso resulte em algum tipo de sofrimento. Amém? Olha que desafio eu e você temos aqui. Fazer o correto num casamento ruim. Fazer o correto num relacionamento destruído. Fazer o correto nas finanças, porque senão eu vou ganhar mais imposto, mas fazer o correto. Eu e você somos chamados para glorificar a Deus. E como? No domingo cantando louvor? Também. Mas especialmente na minha conduta na relação com as pessoas. Lembre-se, quando Moisés desceu do monte, ele desce com 2 tábuas, me ensinando o relacionamento correto com Deus, correto com as pessoas. Não quebre com sua vida nenhuma dessas tábuas. Não quebre a lei de Deus, porque isso trará consequências terríveis para a sua vida. Então Pedro, irmão, está dizendo, vejam, Deus, através de seu Filho, nos deixou um exemplo, nos deixou um modelo, mesmo que isso resulte em algum tipo de sofrimento. Veja o verso 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou o quê? Engano. A integridade de Jesus, irmãos, é revelada nessa frase. A natureza divina, irmãos, nos encoraja, porque lembre-se, nós hoje, de acordo com Pedro também, nós recebemos a natureza divina para que eu e você sejamos participantes das promessas de Deus. Para que sejamos impulsionados a viver de maneira correta. Você tem um precioso auxílio, um combustível para a sua vida. Deus e a sua palavra. Ame-a, obedeça e experimente a graça de Deus em todos os seus relacionamentos. A ausência de falha moral de Jesus é compatível com a sua perfeição e com a sua divindade. E você e eu, embora não sejamos perfeitos, podemos glorificá-lo no desejo e na prática de uma vida realmente obediente. Veja os exemplos que ele dá. O qual, quando injuriavam, não injuriava. Quando padecia, estou no verso 23, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Os irmãos, não espere, né, precisar estar num tribunal. Temos irmãos advogados, mas deve ser horrível quando você vai ser julgado uma causa e sabe que aquele juiz não é correto. Deve dar uma aflição, uma apreensão. Que aquele juiz não julga segundo a reta justiça, a letra fia da lei, mas julga segundo a aparência. Não há expectativa de justiça. Nos seus relacionamentos, mesmo que você sofra injustiça, há alguém que está no trono, que é juiz, que sempre julga com retidão. Avalia os corações para trazer a sentença para a vista. Irmãos, veja, não há juiz no mundo capaz de ver o coração ou de alguém que ele está julgando, um juiz humano falando. Mas há um juiz no céu que vê até as intenções do coração, um juiz que é inescapável. E ele continua. Verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Lembre-se, Jesus se fez maldição por você. Para que você seja bênção e não maldição na vida das pessoas. Para que você glorifique a Ele no seu modo de vida. Para que, mortos para o pecado, pudéssemos o quê? Viver para a justiça. A justiça aqui é uma vida correta. Então você é capaz, irmãos. Somos capazes de viver uma vida correta. Por quê? Porque Jesus levou os nossos pecados sobre o madeiro. E quando eu me arrependo, eu morro para os pecados e vivo para a justiça em uma vida nova, uma vida que glorifica a Deus. E pelas suas feridas, diz a última frase, fomos sarados. Então o homem íntegro, amados, é aquele que tem um desejo no coração.
Andarei diante do meu Deus em integridade. Serei sincero na minha conduta. Então avalie, amado, essa integridade exigida de Deus. E glorifique a Deus a capacidade que Ele nos dá por obra do Espírito Santo que habita em nós. Todo aquele que é verdadeiramente piedoso, ou tem esse desejo, tem um guia dentro de seu coração, a sua própria vida justa, que lhe livra dos problemas, mas tem diante dos olhos o temor do Senhor, que lhe faz ver a luz da vida. Amém? Amém, irmãos? Pastor, por favor. Posso orar? Meu Deus e meu Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por teu Filho Jesus, que na cruz morreu por nós. E porque ele morreu, Senhor, e ressuscitou ao terceiro dia, nós somos capazes hoje, pela fé nele, de ter uma vida íntegra, uma vida inteira, uma vida consagrada, uma vida que se afasta do pecado e se aproxima da virtude. Uma vida que, embora muitas vezes sofra injustiças, sofra agravo, sofra perseguições, ainda confia no justo juiz que há de julgar vivos e mortos. Ó Deus Santo, preserva o nosso coração de tal forma que nós não venhamos a pecar contra ti e ser desleais, ó Deus Santo, nos nossos relacionamentos. Obrigado pelas tuas palavras que nos trazem instrução e encorajamento para uma vida que glorifica e louva o teu santo e bendito nome. Por Jesus nosso Senhor nós oramos. Amém.